Apagar o Instagram tem salvado a minha maternidade e eu quero compartilhar essa experiência aqui com você porque tem sido muito boa pra mim. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vinda. Meu nome é Stephanie Caroline e aqui no canal eu compartilho minhas experiências, meus aprendizados em relação à maternidade e também outras áreas da vida. Deixa eu dar um contexto geral aqui de como que isso aconteceu. Eu, há algum tempo, já não estava tendo uma relação tão boa com o Instagram. De tempos em tempos eu já fazia o movimento de apagar por alguns dias e ficar um período determinado sem a rede social. Eu falo principalmente o Instagram porque TikTok e demais redes eu não uso muito, uso mais o YouTube, mas não tem o mesmo impacto que as outras redes sociais têm. Então, todas as outras vezes que eu tentei fazer esse movimento de sair das redes sociais, era por um tempo determinado. Então eu já fiquei 40 dias sem Instagram, 30 dias sem Instagram. Eu sempre fazia isso pelo menos uma, duas vezes ao ano. Mas, geralmente para poder focar em algum projeto específico. Então, eu vou ficar 30 dias sem Instagram para poder focar em tal coisa e finalizar esse projeto. Ou era só para dar um reset na mente mesmo. Então, vou ficar 30 dias sem Instagram para poder dar uma descansada na cabeça e depois eu volto. Mas eu sempre voltava. E quando eu voltava para o Instagram, era com uma ideia utópica de que eu iria voltar aos poucos, ia colocar limite de tempo e tudo isso acontecia nas primeiras semanas. Porém, quando eu me dava conta, eu já estava completamente viciada de novo. As redes sociais, elas acabam tendo esse mecanismo, ativando na gente esse mecanismo de vício mesmo. Então é como qualquer outra coisa que gera vício. A gente pode até tentar controlar o máximo que consegue, mas nem sempre, a menos que seja uma pessoa extremamente disciplinada e atenta a isso, vai conseguir manter de fato o controle do tempo que você passa ali nas redes, do quanto isso te afeta ou não. Então, basicamente, era isso. Eu já tinha esse movimento de ir e voltar. Quando voltava, eu sempre tentava ali por um tempo manter o controle, mas quando eu me via, eu já tinha perdido o controle novamente, já estava ali de 5 em 5 segundos verificando stories, enfim. Eu gosto muito de assistir stories, então eu ficava muito tempo entrando ali para poder ver as coisas que as pessoas postaram. Só que aí entra no fator maternidade, né? Porque meu filho tem 6 meses e a gente tem aqui uma dificuldade que é dele fazer sonecas no colo. Então, mesmo tentando mudar isso, ele acaba fazendo algumas sonecas no colo. Mas no início, nos primeiros meses de vida dele, isso ainda era assim, todas as sonecas aconteciam no colo e eram muitas sonecas. Então eu passava muito tempo no Instagram. Eu até consegui ler alguns livros nesse tempo, mas ainda assim era muito tempo que me sobrava e eu acabava rolando o feed por muito tempo. E aí eu entendi que não adianta eu tentar me policiar, porque eu realmente não consigo. Eu achei melhor, de fato, apagar a rede social sem um prazo determinado para voltar. E sinceramente, eu não sei se eu quero algum dia voltar a usar da forma que eu usava antes. Porque hoje eu já consegui estabelecer um jeito que eu acredito que seja um jeito um pouco mais saudável de usar a rede social em si. E aí o principal motivo que me fez apagar o Instagram nesse momento, já deve ter alguns meses, estamos em julho, eu apaguei mais ou menos em maio, então já tem alguns meses que eu estou sem o Instagram. E o que me fez apagar foram alguns motivos. Um deles é a comparação. Eu tenho esse problema com comparação e mesmo sabendo a teoria, né, de que a gente não deve ficar comparando os nossos bastidores com o palco de outras pessoas. Eu sei que o que as pessoas mostram nas redes sociais são pequenos recortes da vida. Na teoria eu sei de tudo isso, mas na prática era o que mais estava me incomodando. De tipo, eu estar ali passando alguma dificuldade aqui na maternidade, por exemplo, o filho aqui dormindo no colo, eu com muitas coisas para fazer, e aí eu abro o Instagram, vou ver todas as influenciadoras, que nem só as pessoas que eu sigo, né? Porque o Instagram vai mandando pra gente um monte de coisa, mesmo de pessoas que a gente não segue. E parece que exatamente, assim, que toca na dor que você tá passando naquele momento. Então, eu entrava no Instagram e via as pessoas que acabaram de ter filho, vivendo a sua vida, trabalhando normal, fazendo tudo da mesma forma que fazia antes. E aí isso estava me incomodando bastante.
E foi um dos motivos. E outra coisa é que no ano passado eu tinha até gravado um vídeo pra cá compartilhando as minhas metas para esse ano e uma das principais coisas que eu falei ali é que eu queria ser uma pessoa mais presente, que eu queria estar presente durante a minha maternidade, que eu queria estar presente em cada momento do meu filho. E eu tenho me esforçado bastante para isso, sim, mas eu acredito que estar com o celular o tempo inteiro, que estar ali verificando o Instagram toda hora, me tirou muito dessa presença que eu gostaria de estar vivendo. Até mesmo com o fator da comparação, né? De estar comparando ali a minha vida com a vida de outras pessoas, faz com que eu tire os olhos daquele momento que eu estou vivendo. Então esse foi um dos motivos, um dos principais motivos, que era de fato estar mais presente ali na minha maternidade mesmo. Um outro motivo que me fez assim, que toda vez que eu entro lá no Instagram novamente e que eu vejo isso, me dá vontade de sair, e aí eu penso, eu não quero mais voltar para essa rede social, é justamente isso. Anúncios, mas não anúncios aleatórios, anúncios focados naquilo que você está tendo dificuldade. E aí eles pegam uma dificuldade normal na vida de uma mãe, que acontece, ninguém falou que a maternidade seria flores, e aí eles colocam esse probleminha como um problemão. E aí parece que a sua vida não pode continuar se você não comprar essa solução. Isso me incomoda demais, esse marketing agressivo de que tudo que você está fazendo é errado, que agora existe um novo método, um novo jeito para tudo na maternidade. Não só na maternidade, mas principalmente, né, que é aqui o assunto que a gente está falando. Você não pode fazer isso dessa forma, você tem que fazer dessa nova forma. E enfim, tem método para tudo, tem novo jeito para tudo. E isso incomoda a gente demais, pelo menos me incomoda muito. E eu tô cansada, assim, um pouco dessa quantidade de anúncios exacerbados, assim, dentro do Instagram. E o tempo todo está acontecendo, então a gente está sendo bombardeado o tempo todo por vários anúncios, por vários conteúdos, e isso cansa bastante a mente. E aí, o que mudou desde que eu decidi passar esse tempo, assim, sem Instagram? Uma das coisas que realmente muda, que era o meu objetivo inicial e de fato se concretiza, é que eu estou realmente mais presente. Quando eu tô com meu filho, eu estou ali com o meu filho. Eu não vou fazer pausa para poder ficar rolando feed, para poder ficar vendo stories, eu tô 100% presente com ele. E não só na maternidade em si, mas na minha vida. Viver a vida com presença faz toda a diferença. E uma consequência disso, que é um outro benefício que eu consegui perceber aí nesse tempo, é que eu consigo estar mais atenta aos meus pensamentos. Eu consigo pensar mais, elaborar os meus pensamentos. Coisa que a gente meio que vai parando de fazer quando você tá com o celular na mão o tempo inteiro, né? Você não tem mais tempo de tédio, você não tem mais tempo para pensar. E essa é uma coisa que eu particularmente sinto falta, que faz muito bem pra mim, ficar em silêncio, só pensando na vida, assim. Eu gosto muito de lavar louça assistindo vídeos no YouTube, mas eu também gosto muito de lavar louça em silêncio. Então, às vezes eu preciso disso, isso faz bem, de deixar o pensamento, sabe, fluir ali. Isso faz muito bem pra nossa cabeça, principalmente falando na maternidade, né, que a gente sente falta de alguns momentos de silêncio às vezes. Isso faz muito bem para a cabeça. Outra coisa que mudou é que o meu consumismo também diminuiu bastante. Porque todo o tempo que eu tô no Instagram, eu tô querendo comprar alguma coisa. E aí eu vou enchendo a minha Shopee de favoritos, enchendo meu carrinho da Amazon, e aí eu quero comprar tudo, e eu quero comprar tudo para ontem, porque tudo parece muito importante. E agora, sem Instagram, eu não tô assim, com essa ânsia por comprar. Eu tenho passado vários dias sem pensar em comprar nada, então, de fato, a gente consome menos, a gente gasta menos. E isso também se liga com aquela questão da quantidade de anúncios, né? Que parece que tudo é realmente muito urgente, muito necessário. E quando você tá ali, realmente, que você tá ali dentro daquele mundo, realmente parece que tudo é muito urgente para ontem, que você precisa daquilo para ontem. E quando você sai desse lugar, você vê que nada é tão urgente assim. A maioria das coisas não é tão urgente assim. A maioria das coisas são até desnecessárias. Nem tudo é tão importante. Então, é um movimento que eu te convido a fazer também e pensar se as coisas que você tem comprado são realmente coisas que você precisa
ou que você tá só se deixando ser influenciado o tempo todo por várias pessoas ao mesmo tempo. E aí tem uma questão importante que eu preciso falar aqui também, é porque eu trabalho com o Instagram. Então eu tenho uma empresa e essa empresa ela depende do Instagram. Eu tenho conseguido um equilíbrio bom com isso, porque eu baixei um aplicativo do próprio Facebook que é só para postar, para contas profissionais. Então é o Business Suite, eu consigo só postar alguma publicação, algum story, algum reels, o que eu quiser fazer eu consigo fazer por lá. Eu consigo ver os directs que a empresa recebe, eu consigo ver os comentários que a empresa recebe. Então a parte de trabalho é fácil de acontecer dessa forma. E que eu acabava usando a desculpa, né? Eu trabalho com Instagram, eu não posso desinstalar o Instagram, enfim. Mas aí eu descobri que sim, dá para desinstalar o Instagram e ter só esse aplicativo que é de fato para trabalhar. Então eu tenho até sido mais produtiva, porque às vezes eu entrava no Instagram para postar alguma coisa, quando eu ia ver eu já tinha visto assim 30 reels e nem me dei conta, o tempo acabou. E quando a gente vira mãe, uma coisa que a gente não tem mais é tempo sobrando. Então realmente precisa fazer o que deve ser feito ali de forma ágil. Então eu tenho feito assim, como que eu tenho usado o Instagram agora? De fato, eu não tenho mais o aplicativo do Instagram no meu celular, ele não fica instalado no meu celular mais, mas eu não vou parar 100% de usar a rede social, porque eu gosto de às vezes postar algumas fotos. Tem algumas pessoas conhecidas, família, enfim, até algumas influenciadoras que eu gosto bastante de acompanhar, que eu queria ver algumas coisas de vez em quando. Mas aí, essa é a questão, de vez em quando. Então, eu tenho tentado fazer uma dinâmica mais parecida com antigamente, sabe? Quando eu tinha o Orkut, quando até o Facebook era uma outra dinâmica que a gente usava, que é basicamente ter um momento para isso. Não é todos os dias, não é a todo momento. Se eu estou a fim de ver algo no Instagram, estou com tempo, sei lá, fim de noite, fiz tudo que eu tinha para fazer, ou é um final de semana, eu queria entrar aqui no Instagram para ver algumas coisas, tá tudo bem. Eu baixo o Instagram, entro, vou lá, vejo o que eu quero ver, acabou o momento, apago o Instagram de novo e volto a viver minha vida. Isso tem sido tão bom que eu passo, assim, 5 dias sem entrar no Instagram. E é ótimo, porque não quer dizer que a gente não tenha mais esse momento de entretenimento, que a gente nunca mais possa usar uma rede social na vida. Tá tudo bem usar a rede social, mas vamos tentar encontrar uma forma que seja saudável e gostosa de usar, que não nos prejudique tanto. Então eu acredito que essa tem sido a melhor forma. Eu ou coloco no celular às vezes, ou eu vou no computador às vezes, vejo ali e acabou, saiu, acabou o momento, tô indo dormir, amanhã é um novo dia, nem tem Instagram no meu celular, então não vou nem lembrar disso. E por vezes eu já acordava lá, pegando o celular, abrindo o Instagram sem nem perceber. E aí isso também é uma coisa que eu não quero que meu filho tenha, né? Eu não quero que ele tenha rede social tão cedo na vida. Então eu não posso estar o tempo inteiro com o celular scrollando do lado dele, porque senão eu não vou conseguir dar o exemplo e sem exemplo não vai ter nenhuma atitude diferente da minha, né? Então é algo que eu tenho pensado muito também nisso. Então era isso que eu queria compartilhar com você, assim, que apagar de fato o Instagram tem salvado aqui a maternidade, a dinâmica por aqui, porque o tempo da gente de fato é muito curto. E nós não precisamos ficar nos entretendo o tempo inteiro, né? A gente tem que ter, sim, momentos de entretenimento, momentos de respiro ali da rotina, mas não precisa ser o tempo todo, não precisa ser de 5 em 5 minutos. Podemos ter um momento só para isso. Tem sido muito bom viver assim, no off, vivendo a minha vida normal, fazendo as minhas tarefas normais, cuidando do meu filho da forma que eu acho que devo e não da forma que eu fico vendo 1 milhão de pessoas fazendo. E tem sido bem mais leve viver a maternidade dessa forma e quem sabe eu tenha inspirado você a viver assim também, a ter sim seus momentos de respiro no seu dia, mas que eles sejam de fato um respiro e não um vício para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero no próximo.